Almoço realizado em São Paulo esta semana, do LIDE, do Grupo de Líderes Empresariais. O senhor foi questionado, do ponto de vista ainda do tema de gestão, sobre a questão tributária. O Brasil tributa demasiadamente. Tanto que a pesquisa LIDE FGV, apresentada naquele almoço, demonstrou com um índice mais elevado de insatisfação e a razão primordial para o avanço mais lento das atividades empresariais no Brasil. Como é que o senhor enxerga essa questão tributária e que tipo de exercício o senhor gostaria de fazer no âmbito federal? Sem dúvida, João, esse talvez seja de todos o principal gargalo ao um crescimento mais expressivo da economia brasileira, porque ela perde competitividade em razão da altíssima carga tributária que nós ainda enfrentamos hoje. Eu sou parlamentar na minha essência, eu estive por 16 anos no parlamento, fui líder 4 anos do meu partido, presidi a Câmara dos Deputados e aprendi algo nesse meu convívio parlamentar, nessa minha proximidade com o governo central. No Brasil, você só aprova reforma constitucional se o Poder Executivo se impõe, se o Poder Executivo participa das discussões. Vontade política, determinação vontade política. Nós vivemos no Brasil um presidencialismo, João, quase monárquico. A verdade é essa. E é uma outra preocupação que depois, se tivermos tempo, gostaria de me referir a ela, que é esse centralismo crescente. Nós estamos vivendo um processo no Brasil de esfacelamento da federação, de concentração perigosa de recursos e de poder econômico nas mãos da União. E isso, por consequência, faz com que as negociações no Congresso Nacional dependam em muito da ação do governo. Infelizmente, o presidente Lula, em quem reconheço virtudes, e faço esse reconhecimento de forma absolutamente clara, seja na manutenção do projeto de política econômica, seja no aprofundamento e ampliação dos programas sociais, ele teve, num só período de governo, a conjugação de 3 fatores raros na vida republicana do país, pelo menos, que foi uma economia internacional em altíssima expansão, obviamente com consequências positivas de chegada expressiva de capitais no país. O segundo pilar, os indicadores macroeconômicos muito sólidos, inflação na meta, câmbio flutuando adequadamente. E o terceiro, uma altíssima popularidade. Então, o cenário de expansão econômica, tranquilidade interna e altíssima popularidade poderia, se tivesse havido a vontade política necessária, ter levado o governo a impor, não de forma autoritária, mas de impor uma agenda prioritária ao Brasil, ao Congresso Nacional. Onde incluiria a reforma tributária. E a agenda tributária da reforma tributária, ao lado da reforma política, seria a primeira delas. O que ocorreu? O governo enviou uma reforma, deixou que os contenciosos regionais se estabelecessem e essa reforma ficou paralisada. Eu diria que um próximo governo terá que começar, em primeiro lugar, pela reforma política. Fundamental. Para ordenar a relação entre os partidos, torná-las mais orgânicas e mais transparentes. E, em seguida, enfrentar a questão da reforma tributária. Nós temos que, além de diminuir a carga tributária para setores importantes da nossa economia, acabar com essa perversa guerra fiscal que a ninguém atende e que tem gerado problemas extremamente sérios em determinadas regiões do país. Regiões menos atrativas do ponto de vista econômico têm que ter políticas regionais de desenvolvimento absolutamente claras, como o Nordeste, como o Centro-Oeste, dentre outras. Então, o próximo governo tem que mostrar determinação política e coragem para enfrentar contenciosos que, infelizmente, o atual governo resolveu não enfrentar. Governador, eu ainda não queria mergulhar na questão política, nós temos tempo ainda nessa entrevista, mas não posso me furtar, o senhor citou aí um período quase que monárquico na vida republicana brasileira. Há monarcas que são reconhecidamente bons monarcas, a história reflete isso. A Espanha tem um monarca que é um grande presidente, o presidente Juan Carlos é um presidente reconhecido e popular. O senhor considera o presidente Lula um monarca republicano? Não, eu não cometeria com ele essa injustiça e acho que tampouco que o Brasil busque o restabelecimento da monarquia. O que vejo, e nesse encontro recente... Podia ser a monarquia republicana, o senhor se referiu a um período quase que monárquico, né? Mas na verdade eu me refiro a essa concentração, como eu disse, crescente de receitas e de poder na esfera federal. Não é bom para a federação em especial. Rui Barbosa, João, lá atrás, quando do fim do Império, dizia que o Império ruíra não por ser império, mas por não ser federalista, não ter a visão de como o Brasil, um país das dimensões do Brasil, tem que ser administrado de forma centralizada. Eu me lembro, João... Centralizado ou descentralizado? Tem que ser administrado de forma descentralizada, não pode ser administrado de forma tão centralizada como hoje. Eu me lembro que cheguei ao Congresso Nacional pela primeira vez na Constituinte, eleita em 86. Naquele instante, as contribuições, que são os recursos apropriados exclusivamente pela União, sem repartição com estados e municípios, representavam alguma coisa em torno de 10% de tudo que se arrecadava com imposto de renda mais IPI,
que por sua vez constituem a cesta a ser partilhada com estados e municípios. Hoje 120%. A soma das contribuições representam 120% de tudo que se arrecada com imposto de renda e com IPI, gerando uma distorção que não chega a ser a favor do próprio governo de plantão. É ruim para o país. Nós temos figuras, João, como a de rodovias, citei recentemente também esse exemplo, rodovias federais. Isso não existe. Isso é uma coisa esdrúxula, uma excrescente. As rodovias têm que ser de responsabilidade dos estados, para nos estados serem estabelecidas as prioridades, onde puder haver concessão, e isso for viável, que haja concessão, onde isso não for viável, que se faça parcerias público-privadas, ou se administre diretamente naquelas de menor volume de tráfego. Obviamente, com a transferência dos recursos que hoje vão para o governo federal, como os recursos da CID, por exemplo. Então, eu acho que a refundação da federação está na essência daquilo que o próximo governo, qualquer que seja ele, precisará fazer. Governador, duas perguntas que foram formuladas nesse mesmo almoço do LIDE realizado aqui em São Paulo. Uma sobre privatização. Eu vou formular as duas. A primeira sobre privatização, que é exatamente porque o PSDB não assume de maneira clara, tácita, um programa de privatização no seu programa de governo, ou pelo menos da sua plataforma, tanto do senhor quanto do governador José Serra, que são aqueles que se apresentam como pré-candidatos do PSDB à presidência da República, tendo em vista que no governo Fernando Henrique Cardoso foi um ponto positivo, vitorioso. Vide a Telebrás, só para não citar a Vale e CSN e outras empresas estatais que foram privatizadas e bem privatizadas, não obstante oposições, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores. E a segunda pergunta que lhe foi formulada sobre o tema de educação, onde o senhor disse que o governo federal não atingiu as metas estabelecidas para um programa nacional de educação. Portanto, queria ouvir o governador Aécio Neves sobre esses dois temas. Muito bem, e os abordo de forma absolutamente clara. Nós, do PSDB e os nossos aliados, devemos nos orgulhar do processo de privatização que ocorreu no Brasil. É só nós imaginarmos o que era a telefonia no Brasil antes e o que é hoje com a universalização do acesso, inclusive praticamente a universalização à telefonia móvel. Em Minas Gerais, nós levamos a telefonia a 853, telefonia móvel, 853 municípios do estado. O setor siderúrgico... A totalidade dos municípios? A totalidade, 100% dos municípios do estado, através de uma inédita PPP. O setor siderúrgico, nós nos lembramos, a todo final de ano, ia lá com o pires na mão para que o governo tirasse recursos do orçamento para poder bancar os seus déficits. Isso não existe mais. A grande questão que se coloca é que alguns dos nossos adversários querem criar uma certa celeuma na sociedade quando apontam para o PSDB, um governo do PSDB, traria riscos, por exemplo, levando a privatização da Petrobras ou do Banco do Brasil. Isso nós sequer cogitamos, porque as empresas públicas bem geridas, e nós temos exemplos por aí, eu não estaria indo para o campo federal, mas no campo estadual, em Minas Gerais, nós temos, elas podem trazer resultados para os seus acionistas, dividendos para os seus acionistas e podem cumprir com o seu papel social. E dividendos sociais. Social é isso. Agora, há outras onde não há nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade. Seja no Estado, seja no plano federal. Que é a nossa empresa de energia, a empresa que mais investe hoje em geração, é um exemplo claro de boa gestão. Há apenas 7 anos, João, quando nós assumimos o governo, ela valia em bolsa 4 bilhões de reais. Vale 20 hoje. Vai valer 30 daqui a 2 ou 3 anos com as aquisições que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo em que ela distribui dividendos melhores para os seus acionistas, ela cumpre com o seu papel social. Ela está levando energia a todas, a 100% das propriedades rurais e urbanas do estado de Minas Gerais. Então nós temos que saber conviver com o processo de privatização extremamente importante, modernizante para a nossa economia, deu ela competitividade, gerou empregos e gera renda em setores onde isso não existia antes, ao mesmo tempo que nós sabemos o papel importante que as empresas públicas também desempenham. Portanto, eu acho que o PSDB não tem que ter medo algum de fazer a defesa ao contrário, com esses fundamentos que o senhor acaba de colocar. Nós temos que olhar nos olhos das populações e dizer, fizemos a privatização nos setores onde ela era importante. E podemos gerir as empresas públicas sem aparelhamento, sem transformá-las em instrumento de um partido político ou de um governo circunstancialmente eleito. E a educação, governador? O que eu acho em relação à educação, João, é que precisaria haver um pouco mais de generosidade, de compartilhamento de responsabilidades. Somos ainda um país com 14 milhões de analfabetos. Temos um ensino médio no Brasil de 7 anos e meio, a metade do que se encontra, por exemplo, no vizinho Chile. E temos ainda uma perda de recursos, cerca de 8 bilhões de reais por ano com a evasão escolar. Portanto, o que nós devemos fazer é compartilhar governo federal com estados e municípios o planejamento e os investimentos. Me preocupa
uma visão do governo central isonômica em relação à educação em todo o país. Porque as prioridades do estado de São Paulo, por exemplo, os desafios de São Paulo, são diferentes dos desafios de alguns estados do Nordeste, natural, onde a erradicação do analfabetismo ainda é uma prioridade, já não é mais, felizmente, em algumas outras regiões do país. E quando vem uma ação absolutamente centralizada no plano federal, onde você é obrigado a se incorporar à estratégia definida de forma, de novo, centralizada, corre-se o risco de você desperdiçar recursos humanos, recursos econômicos e um esforço político.